A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente no podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. E vamos para mais um Grãocast, mais um episódio do nosso Grãocast. Hoje recebendo Karina Elias aqui com a gente. Uma satisfação te receber aqui. Bom dia, Karina. Que alegria te receber aqui. Seja bem-vinda ao Grãocast. Bom dia, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui, né? Compartilhar as experiências, conversar com grandes amigos, antigos, né? De longa data. Sempre tive experiências maravilhosas, né, com a Nova Hora, sobre os projetos de interesse à saúde, na vigilância sanitária e também um contato com amigos mesmo. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pela tua prontidão em aceitar nosso convite. Ô Karina, qual que é a tua formação? Eu sou engenheira civil, né? Me formei na UFSCar, em São Carlos, na Federal de São Carlos, e fiz um mestrado em engenharia urbana com ênfase em engenharia sanitária. Então, eu sou engenheira civil e engenheira sanitarista. Você ocupa uma posição técnica dentro da Secretaria de Saúde na vigilância sanitária, perfeito? Isso. Queria que você falasse, assim, basicamente, o que é a vigilância sanitária? Sim. Atualmente, há 18 anos, eu sou responsável pelo setor de análise de projetos na vigilância sanitária, né? Esse setor de análise de projetos, a gente faz análise multidisciplinar, não sempre um engenheiro ou um arquiteto com um profissional com uma formação ligada à atuação da empresa. Então, se a gente for analisar um hospital, é um engenheiro com um enfermeiro, uma indústria de alimentos, um engenheiro com nutricionista e assim vai. A análise de projetos da vigilância sanitária é uma análise físico-funcional, né, com o objetivo de ver como aquela edificação vai funcionar no dia a dia, os fluxos de interesse, quais as finalidades dos ambientes, tudo para depois o empresário não ter um problema no momento da inspeção sanitária para licenciamento. Então, a vigilância sanitária ela é responsável basicamente pelo licenciamento sanitário dos estabelecimentos de interesse à saúde, que seriam varejo de medicamento, né, as drogarias, as farmácias de manipulação, indústrias de medicamento, indústrias de cosméticos, indústrias de produtos saneantes, que são os produtos de limpeza que a gente usa no dia a dia, tudo com foco nas consequências no ser humano, né? Então, produto que você vai usar em casa, quais as consequências daquele, por exemplo, de um detergente na dona de casa. Então, a gente faz essa inspeção sanitária. Então, o varejo atacadista, né, que são as distribuidoras, as indústrias, as clínicas odontológicas, clínicas médicas, clínicas de estética, de fisioterapia, os hospitais, os centros de diagnósticos, né, com tomografia, ressonância, ultrassom, toda essa atividade de diagnósticos. A gente também inspeciona na área de alimentos, as indústrias de embalagem de alimentos, indústrias de alimentos, os restaurantes, rotisserias, os serviços ambulantes de alimentos. Na área do meio ambiente, a gente também inspeciona coleta, tratamento e distribuição de água potável, né? Então, a gente tem um programa de coleta de água para encaminhar para análise no laboratório credenciado do estado, né, para fazer análise e controle da água potável no município. O setor de meio ambiente também inspeciona a coleta, tratamento de esgoto, coleta de resíduos variados, desde resíduos recicláveis, resíduos perigosos, né, a destinação. E também tem o setor de projetos e o setor de administrativo que dá apoio para entrada dessas demandas e saída dessas demandas. Com tanta função e tanta área de atuação, eu vou fazer a pergunta tradicional que a gente começa todo episódio do Grãocast. Você percebe alguma influência dos ambientes na vida das pessoas? Sim, percebo, sim. No meu caso, no meu trabalho, eu vejo muitos ambientes variados, né? Então, cada dia a gente analisa 3, 4 projetos, inspeciona
empresas diferentes, ambientes diferentes, sempre com foco na saúde, mas a gente sempre vê na inspeção o objetivo das pessoas, o carinho do profissional que está ali trabalhando, né? Desenvolvendo aquele trabalho. Mas, assim, eu tenho memórias da minha infância, da minha vida, que relacionadas a ambientes que vira e mexe voltam na minha cabeça. A gente vai falar disso também. Com certeza, já fiquei curiosa. Então, vamos conduzir essa conversa e separar em 2 blocos distintos aí. Continuando dentro da saúde, te fazer né? uma pergunta, assim, para você. Você trabalha analisando os ambientes para um determinado tipo de prestação de serviço, principalmente ligado à qualidade de vida, à qualidade da saúde das pessoas. Os ambientes que você analisa, eles estão diretamente ligados à saúde das pessoas, né? O serviço médico, uma produção dos correlatos, dos equipamentos que vão ser usados pelos hospitais, os serviços odontológicos estão sempre ligados à segurança dos pacientes, à vida das pessoas, né? Nesse quesito aí, a tua análise ela abrange muitos serviços, desde a clínica odontológica que você colocou, até os serviços de estética, de hospitais. É por aí, tem toda essa abrangência? Tem, é uma gama muito variada de serviços. Tem muita abrangência mesmo. Todo lugar que todos nós vamos, tem alguma função, alguma atividade pertinente de escopo da vigilância sanitária, né? Que às vezes a gente nem repara, mas, por exemplo, desde um café que você toma de manhã, aquele café ele foi fabricado numa indústria inspecionada, ele foi vendido num varejo, né, que foi inspecionado e você consumiu, ou você consumiu na sua casa, ou num estabelecimento que também foi inspecionado. Tem na área da saúde, como você disse, as clínicas odontológicas que todos nós frequentamos. Hoje em dia, principalmente em Rio Preto, tem uma grande demanda, tá aparecendo bastante estabelecimento ligado a procedimentos cirúrgicos. Após a pandemia, parece que as pessoas estão fugindo um pouco dos hospitais gerais, né? Então, estão com uma preferência, tanto os profissionais quanto os pacientes, o público, em procurar serviços em clínicas, né? Então, tem bastante clínica cirúrgica de pequenos procedimentos, né? Tem os tipos de procedimento. Tem procedimento mais simples e até procedimento com anestesia geral que pode ser feito em clínica, atendendo, lógico, os requisitos da Anvisa e do Centro de Vigilância Sanitária Estadual. E essa é uma tendência, né? As pessoas estão saindo mais do hospital geral para montar serviços em clínicas. Quando você fala assim, montar serviços em clínicas, fica assim, bem claro, acho que para a grande maioria que nos assiste, que você vai fazer um procedimento com um cirurgião plástico, que envolve anestesia. Então você tem que ter um cuidado ali com o ambiente cirúrgico, com o resíduo desse ambiente cirúrgico, com a qualidade dos materiais esterilizados para a cirurgia e também os cuidados com a anestesia, né? Vai anestesiar um paciente, pode ter alguma intercorrência, tem todo um aparato de situações para essa primeira emergência, para cuidar dessa emergência, e tudo isso é analisado no laudo técnico de avaliação, né, que passa lá pela vigilância sanitária. É isso? É isso mesmo. A importância do laudo técnico o laudo técnico de avaliação é o laudo que a vigilância emite após aprovar o projeto físico funcional, né, o produto final da análise do projeto.
A importância dessa análise do laudo técnico é para evitar um problema lá na frente. Então, o empresário, ele vai construir um estabelecimento, ele vai investir um dinheiro, ele vai investir tempo, energia, né, nessa construção desses ambientes. E o ideal é ele ter um planejamento de como fazer isso e ter as orientações, né, e a fiscalização ainda na fase de projeto, por isso a importância dessa etapa ser feita antes do início da obra, sobre os riscos, né? Nem todo profissional, ele vem na mente dele, a hora que ele está fazendo um projeto, ou o médico em questão, o dentista em questão, não só o arquiteto ou o engenheiro que está fazendo o projeto, os riscos, né? Às vezes ele não vai lembrar todos os riscos, como você disse, referente aos resíduos, onde eu vou armazenar a hora que eu vou gerar esse resíduo, qual é o risco, que tipo de recipiente eu preciso ter, por onde que eu vou passar com esse resíduo até chegar ao abrigo, como que ele tem que estar armazenado a hora que a empresa licenciada em coleta de resíduos vem buscar, né? Se o meu paciente que eu vou sedar, vai ter uma anestesia, quais reações que ele pode ter, quais os medicamentos que eu preciso ter para os primeiros socorros, quais os equipamentos, esses equipamentos estão registrados, eles estão calibrados, eles têm validade, né? Então, a vigilância, ela vai olhar tudo isso na inspeção, ela vai olhar os registros de validação dos equipamentos de primeiros socorros, ela vai olhar a calibração desses equipamentos, ela vai exigir que o estabelecimento apresente, por exemplo, um serviço de retaguarda de hospital superior, no caso, por exemplo, da necessidade de uma UTI, né? Para fazer o atendimento desse paciente. Então, se ele tem um contrato com o hospital geral, com UTI, se ele tem um contrato com uma empresa de remoção de pacientes, né, com uma empresa licenciada, com uma ambulância, que a gente pode dizer de uma forma mais simples, sim, sobre a remoção do paciente, se essa empresa está licenciada. Então, às vezes, o empresário, ele não lembra de tudo isso, né, no primeiro momento. E muita coisa, por exemplo, eu tenho uma roupa que eu vou, lençol, enxoval, a roupa que o profissional usa, preciso mandar para uma lavanderia hospitalar. Onde que eu vou armazenar essa roupa antes de ir? Quando voltar a roupa do serviço de lavanderia, onde eu vou armazenar? Né? Eu vou contaminar onde eu estou armazenando a limpa, se for próximo ao sujo? Que fluxo que eu vou fazer? Onde que eu vou receber? Que profissional que vai receber? Então, tudo isso a gente levanta uma discussão na fase de análise de projetos, né? De forma registrada, é apresentado o relatório técnico, a gente avalia, faz os comunicados e, assim, a gente sempre analisa um projeto e se tem dúvidas ou apontamentos, a gente não indefere o projeto. Ele tem 3 chances de apresentações, certo, né? Reapresentações na mesma taxa. Então, a gente vai mandar um comunicado, a vigilância vai mandar um comunicado para o responsável pelo projeto e pelo dono do estabelecimento, né? O responsável legal, questionando sobre essas dúvidas. Então, não é que o projeto está ruim. Quando você recebe um termo de análise de projeto, não é que o seu projeto está ruim. É que a gente está querendo pensar sobre o seu projeto. Vamos todo mundo pensar junto. Você pensou em tal fluxo? Você pensou em tal situação? Como que você vai gerenciar essa situação? E a gente levanta uma polêmica mesmo sobre o projeto para ser discutida no momento do planejamento. Então vamos... Para não ter problemas depois. Esclarecer. Como tem vários... O nosso público não é só de arquiteto e engenheiro, muito pelo contrário. Então, se a pessoa quer fazer a reforma do seu estabelecimento, ela contrata um profissional e aí ela dá entrada, ela faz essa consultoria com vocês na vigilância. É isso? Isso. Leva o projeto. Existe as atividades, normalmente são as de alta complexidade, elas são regulamentadas, essa lista de atividades é regulamentada por uma portaria do Estado, da Vigilância Estadual, que precisa fazer essa aprovação de projetos, né? Então, que é necessário, é um pré-requisito para o licenciamento. Mas isso não impede de qualquer munícipe nos consultar sobre dúvidas de qualquer construção, né? Então, a gente recebe pelo telefone, pelo e-mail, a gente tem horário de atendimento na vigilância sanitária pelo telefone, pelo e-mail, de dúvidas gerais de construção. E a gente, se for necessário, submeter a análise de projeto por conta dessa portaria, a gente vai direcionar a pessoa e dar as orientações. Legal. Ô, Karina, e aí,
as mulheres, mas os homens também, mas mais as mulheres, têm se preocupado muito, cada vez mais, com a estética, com a sua aparência física. E aí, com isso, tem surgido muitas clínicas de estética, né? Fala pra gente, o que assim, precisa ter uma clínica de estética? Não é simplesmente pegar, abrir e montar lá, né? Tem alguns pré-requisitos para isso. A atividade de estética, de clínica de estética, existe duas categorias, com responsável técnico médico, né, onde vai ter procedimentos invasivos, e com responsável técnico não médico. O que ela precisa? Sempre a pessoa que é paciente, cliente, precisa pedir para ver, se não estiver exposto lá na sala de espera da clínica, a licença sanitária do estabelecimento. Então, olhar na licença sanitária, é direito do cliente ver essa licença. A data de validade que vai estar no topo da licença. Se aquela licença é para aquele endereço, né? Porque a empresa pode estar colocando uma licença, a gente já viu acontecer, né? Ou de outro estabelecimento. E se a atividade que ela está sendo licenciada é a atividade que a clínica está exercendo. E principalmente a atividade que você está procurando o serviço, né? Então, infelizmente, no mercado de serviços, existem empresas que exercem atividades sem estar licenciadas para isso. E a questão de mexer no corpo humano, mesmo com a finalidade de estética, tem que ter muito critério. Com certeza. Né? O paciente tem que ter muito critério. Procurar alguém que já fez um procedimento nesse lugar, ver a opinião, né, o resultado, o que a pessoa achou, ouvir falar, pesquisar comentários, né, porque sempre que tem algum problema, as pessoas costumam fazer comentários, né, nas redes sociais. Nas redes sociais. Isso. E exigir para ver a licença de funcionamento da vigilância sanitária. Porque esse serviço, aquilo que eu tinha dito, né? Ele vai ter que ter toda essa retaguarda de segurança para o paciente. A clínica de estética também tem que ter serviço de remoção do paciente, hospital de retaguarda, equipamento e medicação de emergência. Então, isso tudo é garantido pela inspeção sanitária. Karina, excelente. E assim, uma dúvida que eu tenho certeza que quem assistir esse episódio vai ter... Você colocou uma clínica de estética, ela tem começa com duas classificações. Se ela vai ser administrada, tem um responsável técnico médico ou não médico. Essa é, vamos dizer, uma primeira linha de corte. Aí você tem procedimentos invasivos e não invasivos, ou não. Tem. E me fugiu o termo, procedimento a complexidade do procedimento também tem essas divisões para se analisar um serviço de estética? Sim. No serviço de estética pode ter procedimentos químicos, né? Procedimentos com radiação, procedimentos invasivos, que são cirúrgicos, que existem 3 tipos, os ambulatoriais, que são feitos fora de um hospital, que seria baseado ao porte do procedimento, e a legislação ela classifica baseado no tipo de anestesia, né? Então, se ela tiver só uma anestesia local, o paciente não vai dormir, não vai ser sedado, ele é tipo 1, ele é mais tranquilo, e pode ser feito até num consultório. E tipo 2, que vai ter uma sedação, ou seja, o paciente vai precisar de uma recuperação posteriormente, e o tipo 3, que é uma anestesia geral de rápida recuperação, você precisa fazer esse procedimento, o profissional precisa fazer o procedimento, tem que ser o profissional médico, e num centro cirúrgico ambulatorial, né? Aí tem toda uma exigência, inclusive com tratamento de ar, dos ambientes específico para isso, sala de recuperação, área de paramentação específica para o profissional e para o paciente. Então, um critério maior de controle tanto do ambiente quanto das instalações, os gases medicinais. Então, é baseado, sim, no porte do procedimento. Tem consequências na estrutura física. Sim, para esse nosso público geral aqui, você colocou que no nível 1, que não tem o procedimento de anestesia, pode ser utilizado uma sala como um consultório. E aí,
você cai na regulamentação do consultório, que ele tem que ter 7,5 metros mínimo, tem que ter uma área de lavagem de mãos, é isso? É isso. Basicamente é isso. O procedimento tipo 1, ele tem anestesia, ele só não tem a sedação. Então, ele tem anestesia local, que pode ser injetável ou tópica, né? Uma pomadinha. Certo. Ou injetável. Mas a paciente fica acordada. Terminou o procedimento, ele sai andando e vai embora para casa. Isso mesmo, pode ser feito num consultório de 7,5 metros quadrados e um lavatório de mãos. As exigências simples de um consultório. Tá. Perfeito. Quando você vai fazer algum procedimento estético, a tua clínica tá correta. Tá tudo ok. Tá tudo ok. A gente conhece. Não precisa, então, né? A manicure precisa de licença sanitária também. Precisa. Sim. Salões de beleza, assim, cabeleireiro, manicure. É uma atividade licenciável pela vigilância sanitária. O risco nas manicures, no serviço de manicure, é a esterilização do material, certo. né? Então, a fiscal vai orientar o estabelecimento porque existe o equipamento de autoclave onde é feito, existe primeiro, antes de colocar na esterilização, a profissional que está fazendo esse processo, precisa ter uma lavagem com detergente enzimático específico, um procedimento específico para desencrustar excesso de matéria orgânica, né? Pele que fica as cutículas e tal. Sim. E depois, ao colocar na autoclave, existe os controles, existe o tempo e temperatura ideal para cada tipo de material, né, para cada carga, e também os controles químico e biológico, que são testes que mostram depois se aquele ciclo atingiu a temperatura, o binômio, né, a temperatura e tempo ideal para dizer que aquele material está estéril. Né? Isso é muito importante no salão de manicure. Karina, mas aí tem que o cliente, a mulher, o homem, quem for na manicure, pode perguntar, né? Pedir para ver, tem o direito de ver, você mostra onde você esteriliza. Ou o que a gente mais indica é levar o kit pessoal, né? O kit pessoal com alicatinhos. Sim, cada um leva o seu, né? Melhor. Isso. Ou se for fazer num lugar que vai esterilizar, pedir para ver a licença sanitária e também para visitar o procedimento. É um direito do cliente. Ô, Karina, mas para se colocar um equipamento dentro de uma como que eu chamo? Um salão de beleza, né? Salão de beleza desse, tem que colocar a sala de descontaminação, fazer ou simplesmente coloca autoclave lá e... É que agora, em 2012, tem uma legislação de esterilização que ela fala em 2 tipos de centrais de materiais, que são CME classe 1 e classe 2. Na CME classe 1, a diferença tem a ver com o tipo de material. Você pode fazer na mesma sala, na CME classe 1, central de material esterilizado classe 1, você pode ter a pia de lavagem no mesmo ambiente que tem a autoclave, desde que você tenha uma barreira técnica, um anteparo para não respingar da pia de lavagem até a autoclave, e você tenha boas práticas, né? Não tem retrocesso de fluxo. Maravilha. E agora, a Karina morou onde? Cresceu onde? Quero saber, quero conhecer um pouquinho dessas memórias afetivas. Eu tenho muito orgulho que nasci, até hoje meus pais moram lá, numa cidade de 3.000 habitantes aqui no estado de São Paulo, né? Ponte Gestal. Ponte Gestal. E eu fiquei lá em Ponte Gestal até os 11 anos. Depois eu fui para Votuporanga, estudar em Votuporanga, então minha mãe me mandou para estudar lá e eu morava em República. Eu estudava num colégio que de dia era o colégio e à noite era uma faculdade. Eu acredito que continua esse esquema lá ainda. Com 11 anos, uma criança. Anos, e aí eu morava numa república de moças que faziam faculdade à noite. Então elas eram moças e eu criança. Nossa. E eu aprendi a cozinhar, cuidar da casa. Você morava com pessoas acima de 18 anos e você com 11, né? Isso. Mas diferente. minha irmã mais velha estava lá também. Só que ela ainda não tinha 18. Ela também estava lá para estudar. Ela estava para estudar, ela tinha 16. E a gente ficava durante a semana lá estudando, né? A gente aprendeu a se virar, né? Você aprendeu a cozinhar. Cozinhar, cuidar da casa, cuidar do meu horário de estudar, né? Não tinha minha mãe para falar, vai estudar, vai arrumar a cama. Então, eu tinha que me virar, porque
eu estava vivendo numa comunidade ali de república, em sociedade com aquelas moças, né? Eu também, cada uma cuidava dos seus afazeres, eu não podia... Elas eram muito parceiras, mas eu tinha que ter minhas responsabilidades também. Então, eu aprendi muito com isso. Eu agradeço minha mãe, as pessoas na época, principalmente por ser de cidade pequena, elas questionavam muito minha mãe, você tem coragem de fazer isso com sua filha, muito nova? E minha mãe, ela é diretora de escola aposentada, sempre foi meio rígida, sabe? Cheia das regras, graças a Deus. E eu falo assim... Eu lembro que ela falava assim, eu não aceito minhas filhas não passarem em universidade pública. Então, ela cobrava muito pra gente estudar, pra gente passar no vestibular. Mas hoje, eu agradeço tanto isso, essa cobrança, essa rigidez. Porque eu fui, aos 11 anos, morar sozinha pra estudar e eu consegui, né? Eu me dei bem, deu tudo certo. Depois eu fui pro Alasca fazer um intercâmbio. Com quantos anos? Com 16. Nossa. Com 16 anos eu participei do programa do Rotary de intercâmbio. Aí minha mãe foi questionada novamente, né? Como que você manda sua filha? E eu tinha feito esses cursinhos aí que a gente faz de inglês. Eu cheguei lá, gente, o sotaque era diferente, né? Eu vi que eu tinha que aprender tudo de novo. E eu fui cursar o colegial na época, né? O terceiro colegial. E não podia tirar nota vermelha, senão eles me mandavam, o Rotary me mandava embora pro Brasil. Então eu tinha que vencer a barreira do inglês e a barreira do conteúdo. Eu estava estudando história, eu tinha que aprender o que eu estava lendo história e inglês. Nossa, química, Karina, mas como eu sou engenheira, eu gosto de exatas, né? Então eu peguei bastante disciplina de exatas para fica mais fácil um pouco. Uma cultura diferente, clima diferente, né? Era muita coisa. Eu tenho ótimas memórias dos ambientes no Alasca. Como que é a vida no Eu Alasca? morei em duas famílias. Eu morei em 2 famílias hospedeiras. E no meu lugar veio uma moça do Alasca morar no Brasil, que quase em Ponte Gestal, quase morreu de calor. Vivia no ar-condicionado. E eu, lá no Alasca, o esquema é assim: 6 meses de escuridão no inverno e 6 meses de claridade no verão. Você ficou quanto tempo? Um ano? Fiquei 1 ano. E a minha primeira família tinha uma filha, né? Era um psicólogo e uma responsável por um comércio de cosméticos. E depois eu fiquei com uma mulher, eu fui morar com uma senhora solteira, a segunda família. Que ela tinha uma empresa que treinava guias turísticos do Alasca. Então, eu fiz cursos para ser guia turística do Alasca e fazia as viagens nas penínsulas do Alasca. Então, eu ia nas áreas de montanha, onde tinha iglu, aquelas coisas que a gente vê em filmes do Alasca. Então, eu ia como guia turístico naquela época. Então, eu aprendi muito. Então, são ambientes que eu vivi lá. Ao contrário do que a gente imagina, o Alasca ele tem cidades grandes. Eu morei em Anchorage, que não é a capital do Alasca, mas economicamente é a mais desenvolvida. Ela é parecida com Rio Preto, muito parecida com Rio Preto. Então, tudo é igual. Só que tem a questão de 6 meses claridade, 6 meses escuridão e o gelo, né? E o gelo, né? Neve. Muito frio. Qual é o tamanho dessa cidade? Era 400 mil habitantes que tinha. Grande. Só que, como o Alasca ele tem muita península, no meio da cidade tinha muitos lagos. Todo mundo não, grande parte das pessoas no quintal de casa tinha um lago. As pessoas, era muito comum ter aquele avião que tem que decola do lago, sabe? Era muito comum pescar, fazer aquele ice fishing, né? Pescar no gelo, fazer o furinho que a gente vê em filme, a gente fazia bastante aquilo. As casas, elas tinham uma área, isso vem muito na memória também, gosto muito de me lembrar disso. Os terrenos eram muito grandes, então assim, a parte de arborismo, de jardim em volta das casas era muito grande. Nenhuma casa tinha portão ou grade. Tanto é que muitas vezes eu chegava em casa, tinha ou um alce ou um caribu na sua porta de casa, ou um urso marrom. Aí eu dava medo, tinha que estar sempre atento se não ia aparecer, porque tinha tipo uns bosques, umas florestas. Anchorage,
tinha muitos lagos e muitas florestinhas, muitas áreas de vegetação no meio da cidade. E a alimentação? O que você comia que era gostoso lá? O Alasca é um grande exportador de peixe de água fria, principalmente o salmão, né? Então era muito simples, eu ia no quintal e pescava um salmão. Então a gente comia muito peixe, muito peixe. Como é muito frio, não tinha muita hortaliças, saladas. A gente vinha dos Estados Unidos mais baixos, né, mais quente. Então chegava lá também bem deteriorado, queimado. Então a gente não conseguia comer muita salada. Comia muita alimentação baseada em batata, purê, coisas assim. E muito peixe. Bastante peixe. E nas casas tinha lareira, aquecedor? Todas as casas tinham aquecedor. Aquecedor a gás. Ô, Karina, em uma cidade de 400 mil habitantes, como que é o transporte lá? O transporte, por exemplo, eu ia para a escola de ônibus. Então, tudo lá tem aquecimento. O ônibus tem aquecimento, os carros têm aquecimento, a drogaria tem aquecimento, o supermercado tem aquecimento. E todos os ambientes têm, também, falando de ambientes, lembrei disso agora. Tem um ambiente, quando você chega, um hall, onde tem os cabides, todo mundo coloca o seu casaco térmico imenso lá. E assim, comunitário, todo mundo coloca ali, ninguém pega de ninguém. Você entra no mercado, faz sua compra, volta, pega o seu casaco e sai lá no ambiente externo, menos 20 graus, e vai pro seu carro. Sim, Nossa. Eu peguei menos 40 uma semana. Menos 40? Nossa! Mas quando fez menos 40, ninguém saiu de casa. Aí sai nos noticiários, né, que é decretada a Semana do Gelo. Ninguém trabalha, porque você rapidamente congela o sistema respiratório, né, se você ficar na área externa com essa temperatura. Você circulava nas ruas com menos 20? Menos 20, sim. Esquiava, circulava. Totalmente agasalhado, mas... Sim, mas assim, qual que era a temperatura média? Porque era muito variável. Eu peguei num dia mais quente de verão lá 25 graus positivo. Né? Então é bem variável. Bem variável mesmo. A amplitude térmica é bem grande. Então eu peguei a temperatura mais fria menos 40 e o meu dia mais quente 25 positivo. Assim, você de Pontes Gestal Com 16 anos. estudou em Votuporanga, que é para quem não conhece, Votuporanga é uma cidade aqui, acho que é 80 quilômetros De Rio São Preto, José do né? Rio Preto, que deve ter aí de 80 a 100 mil habitantes. Por aí, Sim, é. Eu saí de Pontes Gestal, que é lá do lado de Votuporanga, com 3 mil habitantes. Foi morar em República com 11 anos em Votuporanga. Com 16, passou um ano no Alasca. São situações bem diferentes. Aí eu voltei e eu tinha dúvida se eu queria ser arquiteto ou engenheiro. Aí eu voltei já na fase de... Eu me formei lá, então peguei o diploma do ensino médio americano. Voltei e cursei mais um semestre por conta do calendário escolar que tava, né? Um semestre em Votuporanga. E tenho também o diploma do ensino médio brasileiro. E aí eu fui prestar vestibular de engenharia. Eu prestei vestibular em Viçosa, em Minas Gerais, porque minha irmã mais velha estudava lá, fazia zootecnia lá, e ela ficou me chamando para ir para lá. Também adorei a cidade, passei lá no vestibular de Viçosa e prestei em São Carlos, que também passei. Aí eu falei, eu vou ficar em São Carlos, no estado de São Paulo, mais perto dos meus pais, e fui estudar em São Carlos. Aí tem a história de São Carlos. Então conta pra Os gente. ambientes de São Carlos. Nossa Senhora, mas São tem Carlos. história essa menina. O clima de São Carlos é bem diferente do nosso fresco, daqui. venta bastante, né? Em São Carlos é diferente mesmo. E em São Carlos eu estudei na Universidade Federal, não sei se vocês conhecem. UFSCar. A UFSCar, ela fica fora da cidade, também muito parecido com Alasca. No meio tem um lago, tem o bosque, tem muita vegetação. Parece que você tá no meio de uma fazenda, né? E eu gosto muito daquela faculdade, né? Eu me lembro eu ficava o dia inteiro, o curso era integral, eu almoçava lá, ficava lá o dia inteiro na universidade. Tenho muita saudade dos ambientes da universidade, a biblioteca, aquela época que a gente ia estudar na biblioteca, a biblioteca lá, uma obra de arquitetura maravilhosa, linda, linda, linda.
E eu gostava de ficar estudando na biblioteca, para dar o tempo, às vezes, uma janela de uma aula para outra. Ô, Karina, você tem um filho, você educa esse filho aqui em Rio Preto. Eu queria te fazer uma pergunta. Para quem saiu de Ponte Gestal, passou por Votuporanga, Alasca, São Carlos, Rio Preto, educar teu filho aqui em Rio Preto é diferente, por exemplo, do ambiente que você foi educado em Ponte Gestal? Como que você morava em Ponte Gestal? Sim, essa pergunta é muito interessante, porque eu tento levar uma parte, conceitos para o meu filho. Vira e mexe, meu filho, esses dias no carro, falou assim, Quantos mãe, anos ele tem? Ele tem 10 anos. Ele falou assim, mãe, do nada. O mais importante são as pessoas e não e não as coisas, né? Então, assim, eu fico tentando trazer esse conceito para o meu filho. E eu não quero que ele esqueça nossas raízes, né? Uhum. Lá em Ponte Gestal, meus pais têm um sítio, uma casa de sítio, onde toda a nossa família, assim, a gente faz questão de cultivar objetos antigos. Que legal. Se você for lá, você vai ver aquele ferro que colocava a brasa dentro, como objeto de decoração. Móveis de quando a gente era criança, sofá de quando a gente era criança, a cama, tudo é de quando a gente era criança. Até um cunhado meu falou esses dias, vamos trocar a cama do quarto e tal. Minha mãe falou, não, eu posso reformar o que tiver, mas eu faço questão que tenha nesses ambientes, nesse mobiliário, as memórias. E é bem assim, aquela casa do sítio é a nossa infância. Nós somos em 3 mulheres, eu sou a filha do meio. Minha e das minhas irmãs e dos meus pais, né? E eu e minha irmã, que tem filhos também, a gente fica tentando, e conseguimos, né? Levar nossos filhos para viver aquela memória, né? Esquecer um pouquinho dos eletrônicos e viver aquela memória. Onde a gente tem fogão a lenha lá e a gente até hoje cozinha no fogão a lenha. Eu faço questão de ir lá e cozinhar no fogão. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Minha mãe, uma época, quando a gente fazia universidade, era uma pousada rural esse sítio. Então ela recebia hóspedes de São Paulo, pessoas que nunca viram gado, galinha, né? Então as famílias iam para lá com as crianças. Tem vários quartos, eles construíram vários quartos nessa casa. Hoje ela está destinada só ao nosso lazer da família. Mas as pessoas meu pai andava de charrete com as crianças, tem tanque de pesca, ele ensinava as crianças a pescar. Então ia crianças que nunca viram uma galinha, que nunca viram animais do sítio. E a gente fazia, eu e minha mãe, doce de compota no fogão a lenha. Ai, adoro! Eu também adoro fazer e comer. A gente fazia... terminava de fazer o café da manhã, fazia o bolo na hora que ia servir, sabe? Terminava de fazer o café da manhã, já começava, acendia o fogão para fazer o almoço, frango caipira, a polenta. Porque não é só a questão de você sentar lá e comer. Todo esse ritual do preparo, né? As conversas que surgem em volta do fogão, né? As risadas. Tudo isso vai ficando na nossa memória, né? Isso é super importante. E aí vinham famílias diferentes. As famílias contavam as histórias delas, né? E a gente contava a nossa, a gente ficava no meio dos hóspedes, fazia amizade com o hóspede, parecia que a gente se tornava familiares, né? Pessoas da mesma família. Sempre na beira do fogão. Mas que privilégio para o seu filho. E o pessoal assustava com as galinhas, com os bichos. A gente tinha carneiro e as ovelhas pequenas, a gente dava mamadeira. Aí levava as crianças para dar mamadeira, meu pai ensinou a gente a tratar assim. Tinha nome, né? As ovelhas tinham nome. E tinha criança que assustava, tinha criança que queria pegar, tinha criança... mas todo mundo gostava. E aí você, cuidando das galinhas lá, cuidando do gadinho, dando mamadeira para a ovelhinha, aí você foi cuidar do urso marrom lá. Sim, na verdade, assim, a gente sempre teve esse costume de cultivar as coisas do sítio, mas essa fase que tinha a pousada foi quando eu voltei do Alasca. Foi na fase que eu estava na universidade, em São Carlos. Mas a parte do fogão a lenha... E essa experiência de criança com os animais, com o sítio, quando você chegou num lugar tão diferente como o Alasca, te ajudou em alguma coisa?
Sim, ajudou a parte dos... É que os animais silvestres do Alasca são meio perigosos, né? A gente tem que... A gente vê em filme. Uhum. Sim. Me ajudou a questão de saber mais ou menos a respeitar o animal, o espaço do animal, né? O que ele vai comer, entender o que ele precisa, né? Então, aquele animal ele precisa de outro animal para se alimentar, ou ele precisa de uma vegetação, eu vou deixar aquela vegetação ali, respeitar o espaço do animal dentro, inclusive, do meio urbano, né? Então, eu aprendi isso. Isso que vocês perguntaram do filho, né? Isso que eu tento passar para o meu filho também. Eu escolhi aqui em Rio Preto, eu procurei muitas, nas escolas que eu procurei para o meu filho, a que mais se parecesse com um sítio. Hoje ele estuda numa escola grande, com muita árvore, que tem Angola, que tem tudo de animal, que se parece muito com um sítio, que parece muito com a minha infância, com os ambientes da minha infância. E eu gosto muito desse tipo de lugar. Karina, foi muito bacana essa conversa com você. Muito. Que a gente te recebeu pensando que a gente fosse falar de ambientes de saúde, de qualidade de ambiente, de riscos à saúde, e começamos por esse caminho, sim, mas você mostrou, assim, o ser humano que você é e como você é uma pessoa agradável. É exatamente isso. Às vezes a gente lida, né, com a pessoa jurídica, né, com as empresas, e é o que a gente fala, por trás do empresário, do empreendedor, da pessoa jurídica, existe a pessoa, né, que tem uma história, que tem uma memória, que tem uma família, tem um sonho, e a gente tem que respeitar tudo isso, né? Então, nossa, obrigado por compartilhar, dividir com a gente toda essa tua história, além dessa tua bagagem técnica fantástica, viu? Eu que agradeço, porque eu fui lembrando da minha história, dos momentos bons, né? Eu gostei muito, é uma honra estar aqui, adorei ver vocês novamente e lembrar da minha história. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada, Karina. Vamos fazer um brinde. Viva! Obrigada. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast GrãoCast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.